Boa noite para todo mundo que estava esperando essa live super especial, live com Késia Nascimento. A Késia é uma empreendedora especializada em transição de carreira, empreendedorismo, e ela topou fazer essa live aqui porque tem muitas meninas, mulheres que saíram de relacionamentos recentemente e aí se perguntam, e agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou dar conta da vida? Como é que eu vou dar conta da casa? Como é que eu vou dar conta do trabalho, da família, das contas? E aí a gente veio... Eu senti que a gente podia trazer uma luz aqui para vocês hoje. A Késia já está aqui online. Vou esperar mais 2 minutinhos, tá, Késia? Para o pessoal entrando. Quem estiver entrando aí, já me dá um oizinho aqui nos comentários e manda essa live, aperta aqui no aviãozinho, no cantinho, manda essa live para todo mundo que tiver online no seu perfil agora, principalmente mulheres, né? Se tiver alguém que você sabe que está passando por um fim de um relacionamento, que está difícil de superar, que não consegue ver o caminho pela frente, manda esse aviãozinho para essa pessoa, que essa live é para ela. Várias pessoas já entrando. Som ok. Obrigada, Gui. Oi, Solane, tudo bem? Paula, olá, bem-vinda. Gisele, minha pupila, seja bem-vinda. Gente, vocês estão mandando solicitação pra mim aí, né? Eu não vou poder aceitar vocês porque daqui a pouco eu vou aceitar a Késia, tá? Manda aqui a live pra todo mundo que vocês conhecerem, principalmente aquelas pessoas que estão esperando uma ajuda. Oi, Lucila, tudo bem? Ana, Van, boa noite. Vou esperar aqui a Késia me mandar um convite. Então essa live é realmente para dar aquele sinal de luz para você e falar assim, calma, tá tudo bem. Pode ser que esse seja o maior momento da sua vida, a sua grande oportunidade. Vou aceitar a Késia aqui. Gente, vai mandando aí o convite, chama pra live. Vai dizendo oi, diz da onde, que cidade que vocês estão falando aí pra eu saber, porque tem gente do Brasil inteiro. Oi, Késia! Oi! E aí, Gratidão! gente? Muito obrigada. Késia tá no meio de uma mudança, gente, de Oh. cidade, tá saindo de Brasília pra onde? Pra São José do Rio Preto? Ai, está cortando. Você tá me vendo, amada? Eu tô te vendo. Bem, Tadararam. eu acho que Alô, alô? o teu Wi-Fi não tá bom, porque eu tô te vendo e tô te... Eita. Gente, me falem aí, é o da Késia que tá cortando ou é o meu ou é de todo mundo? Paula, Porto Alegre. O da Késia também tava ok, Gui? Eu acho que ela que não tava ouvindo a gente lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se ela já tá aqui pra eu chamar. Não, Késia não. Vou esperar a Késia entrar de novo. Eu acho que ela que não tá ouvindo bem. Vai ficar gravado só 24 horas. A gente vai deixar até amanhã. Amanhã à noite tem outra live muito, muito, muito foda, que no final eu vou falar com quem que é. E aí ela vai sair, vai ficar gravada em outro lugar, mas não vai ficar disponível aqui no Instagram. Só 24 horas, tá bom, Emily? Vamos ver, gente. Tô esperando a Kézia entrar aqui. Acho que ela tá com algum problema lá na internet dela. Vamos lá, gente. Mas da onde que eu tô ouvindo gente aí? De que lugar do Brasil? Eu vi a Paula, de Porto Alegre. Fê, linda é você, né? A Fernanda fica humilhando as amigas com essas fotos maravilhosas dela no Instagram dela. Aninha, boa noite. Vamos ver. A Kézia entrou aí. Ai, vamos ver. Tomara que agora... Lucila, de Paraty. Vou te visitar qualquer dia desse em Paraty, viu? Agora tá em lockdown de novo, né? Mas quem sabe a gente... Luísa, de Brasília. Kézia, eu acho Agora que... sim. Tá ouvindo? Tô, agora funcionou, amada. A tua tá... Reiniciei. Pra mim tá despixelizada, mas eu tô te ouvindo.
Ai, ai, ai. E pra vocês, galera, como é que tá a imagem? Contem A pra galera gente aí entrando. como é que tá o áudio, como que tá a imagem, a minha, da Késia. Tã, tã, tã. Mudou o layout, né? De novo da É, live. Adorei. por isso que tava dando aquelas confusão tudo no algoritmo, né? O povo fala, a gente sabe quando tem alguma coisa errada. É, total. Olha o Gui falando que o som tá ok. E a imagem? Vocês estão vendo meu rostinho? Gente, tem que dar pra ver, porque o rosto da Késia é a coisa mais linda desse mundo. Ai, redondinho, umas bochechas, né, Brooke? Imagina, linda. É, ó, diz que a imagem não tá muito boa, mas tá dando pra ouvir. Quer testar, sair e entrar de novo? Agora deu uma melhorada. Oh, que bom. Acho que vai pegando o jeito, né? Eu vou tentar mudar ali para um outro lugar. Tá. Gente, live é assim, né? É uma delícia, porque a gente só se estrupia no começo, mas depois flui. É, ainda mais a Kézia que tá no meio de uma mudança, ela nem tá na casa dela, tá tudo Pois é, menina. empacotado. Tudo. Não tem um batonzinho para eu passar, que eu esqueci de guardar o batom, Ah, né? E a gente vai assim mesmo. Pronto, agora vai ficar bem melhor. Vou ocupar o lugar aqui da galera. tá melhorando. Gente, deixa eu contar pra vocês então. A Kézia, a gente é amiga virtual só, mas a gente tem uma conexão É, incrível. Eu conheci a Kézia quando eu estava preparando a minha viagem de volta ao mundo, pensando no nome que eu ia colocar no meu perfil na época, e fui dar um Google viajando comigo mesma. Daí eu achei essa menina lá e falei assim, ai, que droga, já tem esse nome. Quem que é essa menina? Mas aí eu fui ler o blog dela, fui seguir ela no Instagram e me apaixonei, achei incrível. E acabou que depois a gente se conectou e não se largou mais. foi. E hoje a gente tá de sócia, de parceira, de amiga, de tudo, né? Sim, nossa. Ai, o que falar, né, de todo esse encontro, porque foi muito. É uma coisa assim, bem inexplicável, né? As coisas do universo mesmo, né, Brooke? E eu fico muito feliz que desde lá a gente não se largou mais, né? E hoje a gente está aqui justamente para trazer e para contribuir com outras mulheres que passaram pelo mesmo que a gente já passou, né, Chuchu? É. Hoje a live, gente, promete. Eu preparei algumas coisas aqui para a gente abrir o campo, para começar a conversar, porque tem muita coisa para a gente falar, né, Brooke? Eu vou dizer só uma coisa para vocês. Eu tenho certeza que vai ser muito especial, porque quando você começou a falar aí, ó, eu tô toda arrepiada aqui. Então, tem uma energia muito boa correndo aqui. Eu tenho certeza que você que tá aí era para estar aqui ouvindo. Essa live é para você. Sim, e para honrar, né, vocês que estão ao vivo aqui, a gente sabe que é desafiador a gente tipo, parar o nosso tempo, né, e falar, meu Deus, vamos ver uma live ao vivo. É tão melhor a gente assistir depois a gravação, né? É. E para vocês que estão aqui com a gente resolveu fazer uma live um pouquinho diferente, né, Brooke? Explica aí. Então, gente, como a gente estava falando, a gente conversou hoje um pouquinho agora à tarde sobre a live e estávamos nos perguntando o que vai ser e tal. A gente não acha legal vir aqui trazer um monte de conteúdo e ficar falando para vocês que fica cansativo. É desafiador, principalmente estar no Instagram, nesse horário, que tem um monte de live acontecendo, um monte de notificação pipocando na tela. A gente fica curioso, daqui a pouco aparece uma mensagem ali no WhatsApp, na tela, e a gente quer sair e tal. Então a gente quer deixar esse momento aqui uma conversa entre eu e a Kézia, mas entre vocês também. E hoje a live é para tratar principalmente daquele medo que toda mulher, quando se separa, tem. Não só o medo do desconhecido, esse é o principal, porque de repente a gente está acostumada com uma vida ali, né, Kézia? Que é a zona de conforto, você está acostumada com aquela pessoa todo dia, tem uma rotina, a tua vida está sempre de um jeito, mesmo que talvez não esteja tão bom, você já sabe como funciona. E a zona de conforto não é porque ela é confortável, é porque você sabe como que ela funciona. Tá? Sim. E aí você sabe como tudo funciona e aquilo acaba. E agora? Né? E acaba e um monte de coisa muda, porque quando um casal se separa, a vida toda dos dois mudam, né? E aí era uma coisa que eu me perguntava, cara, e agora? O que eu vou fazer da vida? Em todas as áreas, né? E principalmente na área profissional a gente vê muito a questão, tem muitas mulheres que dependem dos parceiros, não totalmente às vezes é uma coisa ali que é meio dividido meio a meio, só que quando se separa, muda tudo, as finanças e tal, e tem esse medo, né? E a gente vai trazer. Kézia, o que você sente aí? Você passou por isso, né? Passei de diversas formas também. E dá um desespero, né? E hoje, quando eu fiquei pensando nisso também, nessa história, eu fiquei, nossa, o que que me ajudou, assim?
a voltar para o centro, porque eu acho que a primeira coisa é a gente sair do desespero, sabe, Brooke? Como que a gente pode simplesmente parar e falar, ok, vai ficar tudo bem? Porque quando a gente entra na energia do desespero, da raiva, da angústia, do ódio, do remorso, da culpa, a gente começa a colocar uma venda nos nossos olhos, assim, Se fecha. e a gente não enxerga mais nada, né? Exato. Então, imagina agora você, primeiro, vamos resgatar esses momentos, né? O que você sentiu? Se você está sentindo agora, né, no corpo, às vezes a respiração pesada, quando você lembra disso, aqui eu sinto uma respiração bem pesada. É a minha vontade de levantar aqui e começar a respirar melhor, né? Então, o que o seu corpo está pedindo para você, quando você lembra disso, conforme você foi ouvindo a Brooke falar da história dela, né? Te dá uma ansiedade? O que acontece com o seu corpo? Tem alguém E aí aí que agora... está se sentindo nesse momento de desespero? Fala pra gente aí. Isso. Conta pra gente. E enquanto Eu vocês lembro, vão trazendo... eu estava Pode fazendo falar. esses dias uma aula sobre meditação e estava falando sobre as janelas, sobre os 3 tipos de pensamento que o professor Augusto Cury sempre fala, né? Que são as janelas da memória, o fluxo do pensamento. São 3, agora o terceiro eu esqueci. Mas e quando a gente está muito tomado pela emoção e a gente fica pensando tudo naquilo, ai que medo, o que vai acontecer agora? O nosso pensamento, ele bloqueia várias janelas e tira da gente vários recursos para a gente reagir melhor às situações. E a gente acaba reagindo por instinto, fazendo o que é automático e às vezes cometendo erros. E principalmente se fechando. E o universo, gente, isso eu e a Kézia, a gente compactua muito, a gente está sempre muito alinhada nisso. O universo, ele é feito de infinitas possibilidades. Neste lugar que você está agora, neste momento que você está vivendo, Paula que está se sentindo triste, angustiada, perdida, neste momento tem infinitas possibilidades, eu estou me arrepiando inteira aqui, para você viver muito melhor a partir disso. O que precisa? Voltar para o centro, voltar para a presença, respirar fundo, tirar essa emoção do medo e falar, calma, vai ficar tudo bem. Porque daí a gente se fecha no medo ali e tira um monte de recurso e a gente não consegue ver mais nada. Isso. E como que a gente pode voltar para o centro? Paula, né? As Paulas, né? Brooke e Paula aqui, que tá perdida, angustiada, triste. A gente pode fazer um exercício bem simples, que tá super disponível pra gente, que é de, por exemplo, sentir as batidas do nosso coração. Então, hoje, o que a gente está intencionando aqui não é trazer para você um conteúdo ou falar um monte de coisa, inspiração apenas. É trazer mesmo uma experiência, né? Um pouquinho da experiência do Ame Você, do programa da Brooke, que eu acompanhei desde a primeira turma, né? Então, essa experiência de você, tudo bem, estou desorientado, estou triste, estou perdido, o que eu posso fazer agora? E não apenas só com o terapeuta, ou só aqui numa live com a Brooke, ou só dentro do programa Me Você, né? Um dos valores que eu e a Brooke a gente tem em comum é a da autonomia, né? Então, o que você pode fazer nesse momento que você está se sentindo angustiada? Então, sair do passado, sair do presente, aliás, do futuro, e vir para o presente. Você pode fazer isso com uma simples respiração e com um simples tocar aqui no peito para sentir a batida do seu coração. Você aqui e agora, né? Então vamos voltar para cá juntas, assim? Vamos ficar aterrada aqui no presente juntas? Vamos lá, todo mundo aí, dá uma respirada fundo, bota a mão no coração. Se quiser, fecha os olhos e a gente vai respirar bem fundo. Deixa a mente te contar qualquer história. E deixa essa história passar pela sua cabeça e ir. Se concentra agora no que você está sentindo, no ar que está entrando, no ar que está saindo, na batida do seu coração. Se quiser fazer barulho, soltar um barulhinho quando você expira. Os ombros, sentir o lugar onde você está, temperatura, o cheiro, ouvir os barulhos, ouvir a nossa voz. Isso é uma coisa muito importante, gente, estar no presente. Essa semana eu venho pensando muito sobre isso e agora a gente trouxe isso aqui, não é por acaso.
quando a gente está nesse momento da separação, ou a gente está no passado, remoendo tudo que aconteceu, como que aconteceu, o que que ele disse, o que que eu disse, qual foi a briga, por que que eu não fiz isso, por que que eu fiz assim, e se eu tivesse feito assim, ou a gente está lá no futuro. E se eu não der conta? E se o dinheiro não der? E se ele começar a namorar com outra? Será que ele vai querer voltar? Será que não sei o quê? Será que isso vai passar? O que que eu vou fazer da vida? A gente não consegue estar no presente. Mas o presente é o único momento em que a gente pode fazer alguma coisa. Isso. E é aqui que a gente vai fazer alguma coisa hoje, aqui e agora. A partir desse momento que você está presente, que você não está distraída pelas vozes do passado e nem deslumbrada com as coisas do futuro, né? Será que eu tiro os comentários, Kézia? O que você acha? Pode deixar? Pode deixar. A gente vai interagindo, né? E aí agora que a gente está no presente, né? Pensando em como nós chegamos aqui, né? Como nós estamos aqui. Agora é hora de a gente resgatar um pouquinho aquilo que a gente é e que desintegrou. Esses dias eu tive uma experiência, Brooke, super. Não sei se vocês já tiveram alguma coisa assim, né? Meninas que estão aqui na live e tal. Mas eu tive uma experiência de. Eu vi uma imagem, sabe, de como se fosse aquele robozinho, sabe quando o Superman não, o Homem de Ferro, ele vem assim, coloca a tela na frente dele, ele começa a mexer com o bonequinho, coloca uma armadura aqui, vem e puxa assim? Uhum. Exato. Eu vi como se fosse, as minhas dores fossem exatamente cada uma daquelas pecinhas. Todas aquelas histórias que eu fiquei me contando desde pequenininha, da sofrência, desde pequenininha, que a gente vê, deve acontecer aquilo, nossa, na hora que eu vi a riqueza que aquilo me trouxe, a riqueza que aquelas dores me trouxeram, eu entendi que a gente é aquele bonequinho, sabe, do Homem de Ferro cru, e que a gente fica repelindo as nossas armaduras. Só que na hora que a gente entende essas dores e o porquê que elas estão, o que elas estão fazendo ali, por que elas chegaram, aí a gente vê que aquilo não é um espinho, a gente vê que é uma armadura de fato. Então, vamos resgatar algumas dessas dores? Eu sei que pode ser muito doloroso, mas assim, vai até onde você consegue ir, tá? A gente quer abrir e a gente quer fechar aqui nessa live. A gente não quer deixar você aí com uma catarse em casa. Então, assim, é uma experiência para você ir fazendo contigo ao longo do tempo. Então, pega uma coisa só, né? Uma dificuldade, ou a maior, pode ser a maior dificuldade que você sempre teve da vida. Qual é a sua... pelo que você sempre lutou, assim, Brooke? Vamos começar por você, enquanto as meninas vão escrevendo. Aquele desafio que sempre teve presente na sua vida, sabe? Ação. A força da ação. O poder de agir, de fazer as coisas por mim mesma. De simplesmente ir e fazer. Porque ninguém vai fazer por mim se eu não fizer. E durante muito tempo eu sempre procrastinei e isso sempre foi uma dor em mim. Porque eu ia deixando para depois. Principalmente cuidado comigo mesma. A gente estava conversando esses dias, eu tenho autopreservação reprimida, né? Meu instinto de autopreservação é reprimido. E sempre que era por mim, eu deixava para depois, porque isso me doía, cuidar de mim me doía. Então, eu sempre deixei para depois. E hoje eu olho que o que eu vivi, essa dor do meu fim do casamento e tal, foi o momento em que eu mais cuidei de mim, foi a grande lição que eu ganhei na vida, sabe? Eu tô arrepiada aqui, porque realmente hoje eu consigo ver claramente, assim, sabe? Foi assim, aconteceu isso porque só desse jeito você ia conseguir olhar e cuidar de você. Foi um portal, né? Foi. A sua dor foi um portal para você encontrar aquela armadura para compor ali alguma parte do seu corpo, né? Do seu ego ou da sua essência, né? Digamos assim. Porque sim, gente, tudo isso daí a gente vai se tornando nós, né? Ao longo do tempo, ao longo das experiências. A gente vai catando as pecinhas ao longo da nossa vida. E vocês, né? Compartilha com a gente, porque isso aqui, gente, isso que a Brooke acabou de compartilhar, é o processo chave para a gente chegar onde a gente quer chegar hoje até o final dessa live, né? Porque a partir dessa experiência da Brooke, você vê, hoje ela tem um programa que fala justamente sobre ame você. Nossa, é muito louco isso, né? Não é lindo? É lindo demais. É muito Qual foda, que é a tua cara. dor, Kézia? Qual que sempre foi a sua? A minha dor, ela foi se constituindo. A minha primeira lembrança, assim, bem dura, foi quando eu limpava a casa e para minha mãe não tava bom. Nunca tava bom.
Até que um dia eu resolvi brigar e falar, mãe, eu não vou limpar a geladeira do jeito que você quer, porque eu acredito que tem que ser limpada dessa forma, e eu vou limpar da forma como eu acredito. Menina, aquele dia foi a pior surra da minha vida. Só que foi, assim, muito libertador, porque foi ali que eu aprendi pela primeira vez, a colocar voz, a me dar voz, a ter coragem para dizer o que eu pensava, o que eu queria, e da forma como eu queria ser, agir, sabe? Me dar valor. Tipo, mãe, não, eu tô crescida, deixa eu fazer do jeito que eu Deixa eu fazer do quero, meu né? jeito. Foi um desrespeito para ela naquela época, mas para mim aquilo foi muito importante, porque a partir daquele momento eu comecei a virar uma leoa atrás daquilo que eu queria. Eu não deixava mais ninguém me falar do jeito que tinha que ser. Eu implementava a coisa, né? Claro que depois veio a sombra dessa parada toda. E como tudo da vida. Mas tá tudo bem, tá tudo bem. Eu ganhei a armadura que eu precisava, né? Quem mais mandou aqui? Deixa eu ver. Quem mais mandou a sua A sua questão? dor. Quem aí quer compartilhar a sua dor com a gente? A Brooke já falou, eu já falei. A abertura. Oi, Érica, é Tati. alguma coisa relacionada à dor? Você colocou abertura aqui, mas eu não sei o que você quis dizer. Conta aí, Érica. Bárbara. Ai, Josi, interessante, sim. Assim, é legal a gente ir compartilhando os nossos casos, porque eles vão abrindo algumas janelinhas pra gente que tá só ouvindo, né? Então, por exemplo, aqui a Brooke falou, eu falei, e aí às vezes a gente em casa, né, tipo, não sei, não sei responder isso, mas na hora que a gente começa a contar as nossas histórias, a gente vai relembrando também, né, quando a gente ouve do outro, a gente vai relembrando das nossas, Sim, né? é Porque engraçado a porque nossa... eu e você temos experiências bem parecidas de infância, né, Kézia? Uma vez eu fiz um texto no Instagram e ela veio lá comentar das memórias que eu tinha da infância, né? E a minha mãe também era assim, muito repressora e tinha que ser do jeito dela, e se não fizesse do jeito dela, Não tinha não tava feito. bom. Nunca era bom, nunca tava bom e, enfim, nunca fazia nada direito. Então, tá até interessante, né? Porque tem várias coisas que a gente tem parecidas sobre isso. Ó, a Luísa falando, a dor do abandono do pai, que se reflete até hoje em relacionamentos. Medo de confiar, medo de abandono. Uhum. E como que você lida com isso hoje para curar? Né? E agora a gente entra até na segunda etapa da coisa, né? Porque a partir daquele ponto, por exemplo, que a Brooke começou a descobrir o que fazia ela se cuidar, então teve a história que foi o portal, que foi, ok, tipo, o efeito catalisador, né? Aquela coisa tipo, bah, agora você vai ter que resolver, nega. Só que depois tem uma parte mais da sustentação que é do dia a dia, né? Então, por exemplo, para mim, algo que eu sempre busquei solucionar foi também a falta de autocuidado. Total, assim, sabe? De exercício físico, principalmente, né? E ritmo. Por quê? Eu sou uma workaholic nata, assim, pra caramba, sabe? Eu tenho muita dificuldade de sentar na frente do computador e falar, ok, agora eu vou parar. Ou então, cheguei nessa meta, não importa, vamos para a próxima, né? Então, eu sempre lidei muito dessa forma, coloquei todas as minhas questões de vida, eu concentrei no trabalho. Então, para mim, o ritmo foi algo assim que sempre me... Nossa, o que eu vou fazer com o tal do ritmo? E aí, o que aconteceu, né? A partir disso, eu fiquei, caramba, como que eu posso fazer, então, para trabalhar isso comigo? E às vezes, quando a gente se compromete só com a gente não faz. E aí eu comecei a me comprometer com um grupo. E aí eu fui criar por meio do meu ser, o meu servir. Foi por meio da minha dificuldade que eu fui em busca do antídoto. E é o antídoto, né, hoje que eu tenho, é o antídoto que me mantém viva. Esse antídoto se chama Alcateia, né, o meu programa. O programa da Brooke, o antídoto da Brooke chama Ame Você. Ela se lembra todo dia de amar ela, né, Brooke? Então, a partir disso, a gente cria, a partir do nosso ser e dessas armadurinhas que a gente vai fazendo igual Homem de Ferro, tipo assim, vum, você vai acoplando no bonequinho, é por meio dessas armaduras que você vai entendendo o caminho. Então, não adianta, por exemplo, eu sempre tive problema com essa coisa do ritmo, né, de ter uma sustentabilidade do dia a dia. Por que eu vou me enfiar, por exemplo, em falar, sei lá, alguma coisa totalmente aleatória, vai? Por que eu vou falar de produtividade, meu Deus, por que eu vou falar de corrida? Entendeu? Não faz sentido.
Eu preciso trazer ali o que eu vivi. E assim, já foi a época, gente, de a gente estudar na faculdade e falar, trazer aqui o que a gente não vive, só o que a gente conhece. Uma coisa é a gente conhecer, outra coisa é a gente viver. Conhecer, a gente, tá bom, a gente pode se tornar uma consultora, tá tudo bem, é um modelo, tá? Mas hoje a gente tá afim de aprender com quem já teve na pele, não é, Brooke? Exatamente. Quem já A passou. vivência. É o que eu falo sempre sobre o mapa, né? Quando você quer chegar em algum lugar e uma pessoa fala assim, você sabe ir para tal lugar? Fala assim, olha, eu não sei, nunca fui, mas eu tenho um mapa aqui. E a outra pessoa fala assim, eu já fui várias vezes, eu sei como é que é. Se você quiser, eu te levo lá. Como é que você prefere ir? Quem já passou por lá, né? Exato. E às vezes essa pessoa, e aí agora a gente vai até trabalhar com um processo lá na frente, mas que eu vou trazer aqui porque talvez faça sentido para algumas, tá? Às vezes você só vai você só vai conseguir, né, ali por conta do seu momento, informar para a pessoa para ela virar a esquina. Ao invés de dar o caminho inteiro, você vai só saber que tem que virar a esquina. E é aí que mora o pulo do gato, porque muita gente acha que, poxa, mas eu só sei virar a esquina. Como que eu vou ajudar outra pessoa, sendo que eu só sei virar a esquina, só sei como virar a esquina, entendeu? E aí é onde muita gente nem começa, porque acha que virar a esquina não tem valor, né? E então, assim, pegando o caso da Clau, a Clau, mãe muito crítica, bate aqui, gerou insegurança. Tamo junto, tá vendo? Semelhante atrai semelhante. Gerou insegurança e baixa autoestima. Também são questões minhas, também são questões da Brooke, né, Brooke? Então, como que a gente trabalhou a vida inteira atrás dessa resolução, desse fortalecimento da autoestima ou da resolução da insegurança, passando a insegurança para segurança? E aí agora a gente vai lembrar, né, o que me faz me sentir segura? O que eu faço que me faz me sentir segura? O que é que eu faço que me faz me sentir, assim, com uma autoestima melhor? Quando que eu me sinto segura? O que eu tô fazendo quando eu sinto essa segurança? Quando eu me sinto com autoestima? Quais são esses momentos que me trazem isso, né? Esse é o fio. Esse é o fio. Não adianta a gente vir aqui, por exemplo, estudar algum curso, fazer alguma coisa porque acha bonito, tá, gente? Assim, eu sou muito reto e direto, tá? Eu queria ter ouvido isso há muito tempo atrás, quando eu comecei. Não adianta a gente ver o que tem disponível no mercado. Porque agora eu preciso mudar minha vida, eu preciso fazer uma transição de carreira, tararará, e vai ver o que tá rolando no mercado. Isso vai foder o seu rolê, literalmente, né? Essa live aqui é justamente o portal de abertura, assim como as dores, né, que a Brooke trouxe, foi o portal de abertura dela para o programa Você, para tudo que ela faz hoje, né? Assim como a minha mãe foi esse portal, assim como o meu instinto workaholic foi o meu portal, essa live pode ser um portal para você puxar esse fio também e entender, né? Qual foi, então, assim, só recapitulando, qual foi a questão que eu sempre lutei? Qual é a minha maior dificuldade? Qual é o meu calcanhar de Aquiles hoje? Ou que sempre foi? Ou é hoje? Tá tudo bem também, se é algo recente. E aí, a partir disso, você começa a se perguntar, tá, e o que eu costumo fazer para lidar com isso? Né? A Gabi tá falando, recuperar minha essência. Me anulei na época do casamento e quando acabou eu me sentia perdida. Sem sonhos individuais, sem amigas, sem rumo e medo de tantas incertezas. Tá? Entendo muito você, viu, Gabi? Muito comum as mulheres, principalmente com relacionamentos longos, né? A gente acaba se doando totalmente para aquela relação. E é uma escolha mesmo que seja inconsciente, vale lembrar disso, sabe? Às vezes a gente culpa o outro por falar, eu me doei para você e você foi embora. Você escolheu porque ninguém colocou uma arma na sua cabeça. Eu acho muito importante isso. Mas assim, esse momento está te trazendo a oportunidade de você conhecer essa sua essência, de você cavar aí dentro e saber quais são os seus sonhos individuais, quais são as amigas que esse momento vai trazer para você, porque o universo é cheio de oportunidades. Pode ser que a grande amiga que vai fazer os seus dias melhores ainda vai chegar, sabe? Nossa. Tanta coisa pode acontecer. Eu conheci a Kézia só depois que eu me separei. Provavelmente se eu não tivesse separado, eu não saberia nem que ela existia. Sim. Então... Cara, gente, isso é muito real que a Brooke tá falando. Hoje eu preciso contar essa cena. Eu falei, cara, eu preciso contar isso em algum lugar. E graças a Deus chegou aqui o momento. Porque eu tô na mudança e tô desfazendo de tudo. Porque lá em São Paulo é tudo 110 e aqui em Brasília é 220, né? E aí, hoje eu desci com as banquetas lá de casa e com a minha poltrona.
E assim, descendo quase chorando, gente, eu tava quase chorando, sem brincadeira. Eu falei, meu Deus, eu tô deixando tudo pra trás, eu tô deixando tudo pros outros, ou, sabe, eu tô deixando aqui no lixo pro outro carregar, nem sei quem vai pegar minha cadeira, sabe? Tipo, cara, eu fiquei numa deprê. Aí chegou uma senhorinha atrás de mim, ela falou assim, nossa, tá se desfazendo de tudo? Eu falei, tô mudando, tipo aquela cara, eu tô mudando, eu tô desfazendo de tudo. Ela, não, tá desfazendo não, você tá só deixando aqui porque você vai comprar outros novos, você vai receber outros novos daqui a pouco. É verdade, por que eu tô chorando? Daqui a pouco eu tô comprando outro, porra. Aí, e é bem isso, esse espaço do vazio, exatamente nessa área cinzenta que a gente tá, é um espaço maravilhoso, porque ao mesmo tempo que você tá deixando ir coisas que já eram velhinhas, né? Vamos colocar assim, já tá velhinho. Você tá se dando oportunidade para algo novo chegar. E, gente, coisa nova, ó, a gente tem uma veia viajante aqui, né? Então, assim, coisa nova é muito emocionante, porque trabalha com todas as nossas emoções. Então, amada, imagina uma amiga nova, super diferente daquelas amigas que você já tinha contato. Imagina uma experiência de vida nova em algum outro lugar, ou namorando com uma pessoa totalmente diferente também, tipo, uau, olha só a emoção que pode trazer esse quentinho bom na sua vida. Tem que abrir espaço para chegar ao novo, né? E a gente tem que soltar. Quando eu me separei, tinha essa coisa do apego para mim, que era muito doloroso. Eu deixar ir, eu falava, mas eu não quero deixar, porque eu quero as pessoas aqui. Mas, gente, o novo só vai chegar se você tiver com as mãos disponíveis para pegar ele, né? Sim. Então, total. O que a gente fala de tudo na vida, o que eu entendi principalmente para mim, assim, é que tudo é questão, e isso é muito importante, que a gente fala que é sobre o mindset. É a forma como você interpreta as coisas. Isso. Até o momento de eu decidir que eu estava viajando lá e vivendo a minha viagem incrível e estava tudo foda e o livro começou a surgir e nem esperava ainda que viria o programa em você e tudo que eu estou vivendo hoje, eu só tinha medo de deixar ir. Tinha medo de perder aquilo que eu tinha. E aí, de repente, eu falo, ai meu Deus, minha vida acabou, eu não tenho mais casa para morar. Porque assim, isso que a Kézia falou, para mim foi assim, eu me separei, eu estava alugando a casa com todos os móveis dentro e indo morar em outra cidade que eu ia alugar um apartamento mobiliado lá. Então eu deixei toda a minha casa para trás e de repente, antes disso tudo acontecer, eu me separei. E aí eu não tinha como voltar atrás, porque o contrato de aluguel da casa já estava assinado, eu não tinha onde morar, eu não tinha... Eu só estava com as roupas num monte de caixa e as minhas coisas pessoais ali, secador de cabelo, livro e o laptop. E assim, eu falava, e agora eu pedi demissão e eu estou desempregada, não vou conseguir pagar minhas contas, vou ter que voltar a morar na casa da minha mãe. Tudo aquilo era a ruína, era o desespero. E aí você se fecha naquele medo e só consegue ver aquilo que está aqui, né? Fala, meu Deus, olha, acabou tudo, acabou tudo, acabou tudo, acabou tudo, acabou tudo, tô ferrada, vou me fuder, não vou dar conta. E aí o que você quer? Voltar para a zona de conforto. Mesmo que esteja difícil, que esteja ruim lá, eu quero voltar. Aí você vai atrás do Waze e fala, não, vamos continuar, porque do jeito que tá aqui eu não vou conseguir. Porque você não sabe o que vem pela frente. Quando eu decidi encarar o que vem pela frente, e assim, me abrir e falar, ok, universo, manda aí, o que você tem para me dar? Sabe? O desconhecido assusta, mas é lá que está a melhor vida que você sempre quis para você. Isso. E esse é o ponto de a gente sair também do lugar de vítima. Porque a nossa tendência é muito grande, gente. Todo dia eu tô me encontrando, às vezes, nesse espaço. Tipo, ai, tadinha da Kézia, tá doando tudo. Ai, que bom, um dia eu pude comprar, eu vou comprar de novo. Né? Então, assim, você se colocar... É como se... por exemplo, tô deitada, né? É como se você fizesse assim, ó. Postura. Entendeu? Você tá com postura na vida. Eu existo, eu tô aqui e eu sou protagonista da porra toda, entende? Às vezes a gente é vítima, tá tudo bem por causa das circunstâncias e tudo mais, mas até quando você vai ficar nessa posição de que não, eu preciso voltar pra minha vida antiga? Não dá. Então imagina a novidade, como a novidade é gostosa. Né? E esse ponto do vazio é importantíssimo, né? E a Tati até comentou, né? É muito doido isso, a tendência é deixarmos lá no fundo, escondido esse calcanhar de Aquiles, é muito profundo. É tão profundo e a gente acha tão feio que a gente não quer ver. Tão feio que a gente não quer ver. Essa história da minha mãe, eu nunca vi ela com esses olhos, porque foi a pior surra da minha vida.
Então, aquilo ali é uma coisa que eu não queria lembrar. Primeiro, não queria lembrar. Então, assim, cresci esquecendo aquilo ali. Aí, quando veio essa parada de autoconhecimento aí, essas coisas aí, né? Aí eu falei, caramba, teve uma situação lá atrás que aconteceu isso, isso. Nossa, aí eu comecei a olhar. E ó como que foi o processo, né? Pra gente também ter calma com a gente. Porque não é da noite pro dia que a gente resolve. Então, eu tinha esquecido, aí depois eu lembrei. E aí eu não soube o que fazer com aquilo. E eu deixei lá. Falei, tá bom, uma hora a gente vai entender o que aconteceu aqui. Aí até que depois de 2 anos é que eu fui entender recentemente que aquela situação, na verdade, é uma das histórias mais belas que eu tenho, porque foi ali a primeira vez que eu falei, chega, eu também sou uma pessoa, eu sei das minhas coisas, eu sei limpar a geladeira, caramba! Entende? Quantos anos você tinha, Kézia? Cara, eu tinha 15, Brooke. Eu tinha 15. Foi minha última surra. Foi absurdo, assim, sabe? Eu tinha muita vergonha de contar essa história. Porque eu achava ridículo. Como uma menina de 15 anos apanhar? Que história é essa? E não, na verdade, foi ali o meu grito de liberdade. Foi a primeira vez que eu gritei liberdade. Foi a primeira vez que eu me impus. Que eu fiz assim pra vida. Peraí. Porque a minha mãe acontecia aquilo ali, eu ia chorar, né? Ou então depois eu fazia alguma coisa pra descontar. Eu emburrava. Não, foi a primeira vez que eu falei, peraí. Né? Tipo, ó, a mãozinha aqui, literalmente. Peraí! Deixa que eu vou geladeira do meu jeito. Pois é, e aí a Josi, né, perguntando, gostaria de saber mais depois do episódio com a sua mãe, no seu dia a dia com ela. Cada episódio reverbera de uma forma muito individual. Se fosse a Brooke, que tivesse na mesma história, a Brooke provavelmente poderia ter pegado alguma outra coisa, assim, alguma outra armadura, sabe? Do Homem de Ferro. Ela teria pegado, sei lá, a tornozeleira, enquanto eu peguei o ombro aqui, entende? Porque é muito de como a gente veio aqui para passar a nossa situação, né? Tipo, o que a gente veio viver. Tem isso também. Então, as nossas dores são os pequenos sinais, as pequenas partes da gente que a gente vai resgatando e falando, ok, tá bom, o que eu faço com isso? Então, esse é o processo. Ok, não tô na negação, depois eu comecei a enxergar o que eu faço. Calma, calma, que uma hora vai chegar. E você entendeu, né? Então, tipo, nossa, então eu passei isso para eu entender que eu sou corajosa. Eu precisei largar tudo um dia para eu entender que eu era capaz de ir viajar 1 ano sem falar inglês? Ter essa coragem? Né? Deixa eu ver a Bárbara aqui, ó. Estou aqui para aprender a ter mais esse autocuidado. Sou workaholic também. Hoje trabalhei 12 horas e não cuidei de mim. Tenho fibromialgia e sei que ela veio pela forma como eu vivo. Ó, a fibromialgia já é um sinal para você se cuidar. Total. É um pedido já aí. É um pedido para você. Olhe para você, viu, querida? É um recado. Gente, agora que eu tô vendo a Bárbara, eu estudei inglês com ela nos Estados Unidos. Bárbara, quanto tempo? Eu tava olhando a foto agora que eu me dei conta. Que bom te ver aqui. Então, às vezes a dor que a gente tem é um aviso pra gente. Porque se dói, é um recado. Você tem que olhar pra mim. E às vezes a gente vai deixando doer, vai deixando doer, vai deixando doer, e aquilo inflama, infecciona, vira uma ferida grande. E a gente só vai parar para olhar quando o negócio já está quase perdido, né? Então, a mínima dor você presta atenção. Tem um recado ali para você, não é à toa. A gente não sente, por exemplo, o infarto. Quando a pessoa vai infartar, ela começa a sentir uma dor no peito, aqui no estômago e tal. É um aviso já, fique atento. Né? Ninguém infarta do nada. Não mesmo. E fibromialgia, se você for entrar nas questões de constelação, é muito pedido assim pro corpo, tipo, do corpo de para. Então, pra mim, como que foi o meu alerta? Foi muita dor na lombar. Muita dor na lombar. Tinha outras coisas envolvidas que depois eu fui descobrindo, né? Mas aí, o que acontece? Até foi uma parte, a Brooke estava falando uma hora dessas aí sobre uma história que me remeteu muito a se pedir ajuda, sabe, Brooke? Eu acabei deixando passar, vou voltar com ela aqui. Sobre essa questão do pedir ajuda, né? Eu preciso virar a esquina. Alguém pode me ajudar? Porque às vezes a gente vai querer fazer por conta, né? Gente, de verdade, eu também fazia isso. E a gente que tem esse valor de autonomia, a gente tem a tendência de fazer tudo sozinha, de verdade. Então, quando a gente entende que a gente tem uma questão e encontra alguém que fez aquele processo, pedir ajuda para conseguir, sabe, ali achar o rumo é muito importante, porque isso economiza um tempo daqueles, sabe? E você vai pegando aquilo que faz sentido, por exemplo, da Brooke, né, no programa da Brooke. Você vai pegando aquilo que faz sentido e vai juntando
contigo aquilo para formar o seu método. bonequinho. O seu Exato. Homem de O seu Ferro. avatar, o Homem de Ferro. A sua Mulher de Ferro. Exato. E aí, que é importante também, naquele processo, por exemplo, de inconsciência, que a Bru que acabou de falar, né? A gente precisa estar, na verdade, ó, de olho aberto. Porque quando chega no corpo, é o último recado que a gente está recebendo. Tipo assim, o corpo aqui, a matéria, ó, é a última forma da nossa alma, do nosso espírito falar que tá rolando alguma coisa. Então, quando condensou aqui, quando a coisa começou a pegar aqui no corpo, vixi, nossa, é porque tá bagunçado não só aqui, em outros campos também, né? Então, você pedir ajuda e você também buscar formas de você reconhecer as suas coisas. Por exemplo, as lives que a gente faz aqui é justamente com esse intuito, de a gente reconhecer, de abrir, de coisas que, nem tava pensando nisso, né? Nossa, elas falaram, me veio aquela memória. Por isso que a troca é tão importante. E por isso que a gente resolveu fazer essa live hoje com vocês, e não da gente para vocês, mas com vocês, como se a gente tivesse uma roda mesmo, né? A Marcela falando, no caso dela, veio uma doença autoimune. Gente, é isso, né? E o que pode ser aprendido com isso? A partir daí, o que você está fazendo, Marcela, com a doença autoimune? O que é que você teve que aprender nesse processo? Faz muito tempo que você tem ela? Como que tá? Conta mais pra gente. Agora que eu vi aqui. É verdade, obrigada por isso, meninas. Estou em prantos aqui, ó, chorando muito com tanta revelação. Fico feliz que tenha te tocado, Bárbara, de verdade. Você estava aqui por algum motivo, viu só? Sabia que alguém ia estar aqui por um motivo especial. Marcela, conta pra gente um pouquinho mais dessa sua doença autoimune, pra gente ver como que a gente pode te ajudar. Tem muita gente, a gente colocou aqui a questão da mãe, e eu já vou falar rapidinho. Amanhã à noite, 7 horas da noite, eu tenho uma live com a Renata Schuss, que é minha terapeuta, minha consteladora da Kézia também. E ela é muito especial. E essa live de amanhã é justamente para trazer, pelos olhos da constelação familiar, essa relação de pai e mãe. Então, gente, eu vou colocar as notificações depois dos stories, vocês ativam lá e vem participar dessa live amanhã, que vai estar muito boa. Não vou nem entrar muito no campo agora de pai e mãe, porque a gente vai trabalhar muito isso amanhã. Mas é incrível, né, Uma coisa vai puxando a outra, né? Isso que eu ia falar. Falei, cara, quando a gente coloca uma intenção, tudo acontece de uma forma muito fluida. Porque eu nem pensei em trazer esse exemplo da minha mãe e calhou, e a gente tá vendo que as meninas estão mexidas, né? Que bom que Renatinha vem amanhã para continuar a puxar o fio. Perfeito. É engraçado até porque eu tinha programado esse negócio de lives todo para começar no domingo. E de repente foi trocando, e eu me confundi nos horários de outras pessoas. Daí eu queria colocar mais uma outra pessoa, que é o Marquinhos, que vai vir estar comigo amanhã também numa outra live. E aí chegou no final, começou na quinta-feira, a Kézia ia fazer a live comigo amanhã, ia ser depois da Renata. Aí acabou que veio... Na verdade ia ser domingo, né, Kézia? Ia ser domingo. Segunda-feira. Domingo, E aí trocou por causa da mudança, então acabou tudo se ajeitando no jeito que tem que ser. A Cláudia também já constelou com a Renata. Essa questão de pai e mãe é muito mais profunda do que a gente imagina. E, aliás, é uma coisa que é a base de tudo, né? Vamos deixar para amanhã mesmo, porque é realmente a base de tudo. É onde começa a nossa vida, é papai e mamãe. Há anos também venho tentando entender o sentido de uma tireoide de Hashimoto estar no meu ser. Uma hora pipoca, a outra regula, e assim ando tentando respeitar a hora de vez. Antes de passar a que a Marcela respondeu, é engraçado que cada coisa que a gente faz traz uma pecinha do nosso quebra-cabeça. Ontem, eu tô fazendo uma terapia chinesa, né? E ontem eu contei pra minha terapeuta, falei assim, gente, eu tomo muita água depois das 3 da tarde. Aí ela me contou que na medicina chinesa, a beber água nesse horário representava uma coisa lá que eu tenho, sabe? E eu falei, meu Deus, como faz sentido? Porque era justamente a coisa do deixar ir, né? A questão que eu tava passando, que tava concentrando toda no fígado, era justamente essa coisa, essa dor de tipo assim, meu Deus do céu, eu preciso deixar ir, eu não tô querendo, não tá legal, tipo assim, o que eu faço com isso? O controle. Então, às vezes, cada coisa que a gente vai fazendo traz um elemento. E aí eu tava pensando... o controle, né?
E a ilusão do controle total, né? É o que minha mente fica me contando, né? Que eu tenho super controle de tudo. E aí, a cada coisa que a gente faz, chega uma pecinha nova. E aí você vai entendendo. Nossa, então é por isso que eu tô fazendo tal coisa, é por isso que eu reajo assim, é por isso que eu tô sentindo tal coisa. E é muita paciência, é caminhar, é ritmo, né? Tá acontecendo uma coisa, não vai só no médico, faz outras coisas também, para integrar os 4 campos, para você ter uma amplitude sobre essa doença. Para você começar a ir tratando. A começar pela alimentação, tá? Eu acho que a base de toda doença, assim, é cuidar da alimentação. É o que a gente dá pro nosso corpo, como que a gente nutre ele, né? Isso. A Marcela não falou qual que é a doença autoimune, mas enfim, talvez ela não queira falar. A Trupe Uhum. on Trip falou agora dessa tireoide, e que às vezes pipoca, às vezes regula, é realmente o corpo dialogando com você. Nossa. E a coisa da Marcela, né, de não saber delegar nada, ser exigente. Amada, parece que a gente é irmã gêmea. Não saber Gente, e dizer eu já ouvi. não. Tudo isso daí você vai acumulando no corpo. Todo esse controle em excesso que a gente tem, toda essa coisa de fazer mais pelo outro e fazer menos pela gente, se priorizar menos, vai casar de alguma forma com essas doenças, assim, bem foda, sabe? Porque, gente, é muito violento. E isso que a gente faz com a gente, essa autocobrança severa, é muita violência contra a gente mesmo. E acaba que depois a gente pode até fazer no outro. Eu já tive parcerias que se encerraram porque eu fui tão exigente que, que eu era comigo. Então, pra mim, aquilo era normal. E pra pessoa não era. Ela não aguentou. Arregou. Arregou. Mas quem que dá conta, cara? Aí que eu fui entender, que eu falei, meu, se a pessoa não deu conta, como eu dou conta? Não, Como que eu dou isso que eu conta? imagino que você não foi tão exigente com ela quanto você é, porque a gente é sempre muito mais exigente com a gente. Já É, reparou quando alguém vem contar pra você um problema ou um erro que ela cometeu? Você fala, oh, mas calma, tá tudo bem. Mesmo que você tenta consolar a pessoa ali, porque você sabe que você consegue ver de fora que não era a intenção dela fazer daquele jeito, ou que foi simplesmente aconteceu e as coisas às vezes fogem do nosso controle, etc. Mas com a gente é implacável. A gente não se perdoa, a gente não deixa passar porque eu sabia, porque eu tinha que não. ter feito, porque era assim. É, bem isso. Quem mais se identifica aí com o controle, além da Ângela, da Marcela, do Brook, eu? É Gente, o muito assim. controle foi muito. Isso que aconteceu na minha vida, assim. Eu vou contar rapidinho aqui, mas porque tá Sim. até acabando o tempo da live. Quando eu me separei, eu estava me mudando de estado, casada há 14 anos, e estava fazendo tratamento para engravidar. Tinha acabado de comprar um carro zero, estava tudo lindo. Minha vida estava perfeita. Tipo, antes do almoço, sabe aquela coisa? Eu parei para esperar o almoço ficar pronto e o casamento acabou e Sim. acabou tudo. Na véspera de eu engravidar. E aí a vida mudou assim, fez um redemoinho e eu fui engolida, e aí acabou casa, acabou carro novo, acabou filho que eu ia ter, acabou marido, acabou tudo, tudo, do nada. Cara, E aquilo foi a prova de que não, você não tem controle de nada. As coisas podem mudar de repente sem que você possa, sem que você escolha isso, sim, né? Então o exatamente. controle é uma grande ilusão. A gente está iludido aqui. É claro, a gente tem controle, sabe do quê? Das nossas emoções, dos nossos pensamentos, de como a gente reage aos fatos. A gente tem controle de como a gente encara as coisas, de como a gente interpreta. Isso sim a gente tem Exato, controle. É a única coisa que a gente exato. controla. E agora, o que fazer com isso que a gente aprendeu? Então, assim, peguei meu ombreiro, como é que fala aquela parada da armadura do homem? O capacete, vai que é mais fácil. Peguei meu capacete, coloquei meu capacete. O que que eu vou fazer com isso? O que que eu vou fazer com esse capacete agora, né? Então, eu posso enfrentar um tipo de batalha com esse capacete. Se eu fosse sem esse capacete, eu enfrentaria outro tipo de batalha, né? Então, por exemplo, o controle. O que que eu fiz com o meu controle? Hoje, por exemplo, a forma como eu trabalho é totalmente diferente da pessoa que era controladora 3 anos atrás. Né? Eu ainda sou, óbvio, mas num nível diferente, né? Um nível bem, bem mais baixinho. Né? Então, antigamente, não, porque você precisa fazer mentoria, a mentoria são 10 sessões. Esse é o mínimo. E são 10. Hoje não. Eu começo com um processo assim super fluido. Eu trouxe o que eu aprendi como uma forma de antídoto, porque eu falei, cara, se eu continuar assim, eu vou surtar. Então, deixa eu me obrigar a fazer de uma forma com que eu perca mesmo o controle de propósito. Vou perder o controle de propósito.
Um medo que eu tenho também, né, pra gente ir assimilando essas coisas, sabe, gente? Porque o que a gente faz com isso que a gente aprende, né? Então, eu tenho medo de fazer um compromisso de 1 ano com alguém. Agora eu tô fazendo o Alcateia com 4 ciclos, é 1 ano. Aí bate a insegurança, mas quer dizer, 1 ano? Sim, 1 ano. Porque você vai ser obrigada a sustentar por 1 ano. Então, assim, às vezes precisa dar um passinho de fé com a gente mesmo, pra gente poder se fortalecer ainda mais naquilo. Então, se eu tenho problema com ritmo, se eu tenho problema de sustentação, se eu tenho problema com controle, aonde eu posso inserir dentro do que eu já tenho, do contexto que eu já tenho, onde eu posso inserir isso pra ir aprendendo? Faz sentido, gente? Ou tá muito viagem? Não, total sentido. A única certeza é a morte, o resto temos que batalhar. Exatamente. Marcela. A minha melhor lição também foi essa. O controle é uma ilusão, a vida é impermanente, a gente só tem controle de como a gente vai reagir frente ao que a vida nos apresenta. Pronto. E pra gente fechar, inclusive, a live, com todo esse resgate que a gente fez, para você continuar tecendo tudo isso que tá rolando aí contigo, começa a se perguntar o que você pode fazer, né? Como a gente já trouxe aqui, o que você pode fazer com isso? E como você pode construir um universo a partir disso. Então, por exemplo, a Brooke, ela construiu o universo dela com o livro, né? Começando lá com o livro, né? Depois, mudança de profissão, né? Virou escritora, se tornou escritora. Meu Deus, se ela não tivesse todas essas dores, será que ela ia ter como escrever aquele livro ou um outro livro? Será que ela teria vontade de fazer um livro, né? De escrever um livro? E aí, depois do livro, veio o universo do Ame Você, que foi completamente o antídoto da Brooke. É. Cara, eu tenho. A minha dor virou a medicina. Eu falo muito. E hoje, quando ela compartilha com vocês aqui, ela tá se curando junto. Porque ela tá, ó, o primeiro ouvido que tem perto da nossa boquinha é o nosso. São 2, né? São 2. Então a gente tá escutando aquilo. Caramba, eu tô vendo que a fulana tá precisando de ajuda. Eu vou estudar um pouco mais sobre isso pra ajudar ela. E aí a gente entra no ponto da transição, né? O que eu vou fazer da vida? O que eu posso fazer? Como eu posso reinventar a minha carreira? Reinventa a partir da sua dor. A partir de você. E aí, quando você olha para você, o primeiro movimento é olhar para o seu umbigo. Isso não é egoísmo. Então, você olha para você. A partir do momento que você se reconhece, aí você tem condição de reconhecer o outro. A Brooke teve que passar por todo um processo antes de ela abrir o Ame Você. Porque ela precisava de uma base para falar, ok, agora eu tenho para dar. Agora eu tenho para dar. Eu aprendi, eu vivi, eu experienciei, agora eu posso entregar um pouco. E aí, conforme ela foi entregando, mais foi se enchendo, né, Brooke? E agora, é engraçado como hoje faz sentido, porque eu ouvi isso em alguns cursos desses de desenvolvimento pessoal, de coach que eu fiz, que é a sua fraqueza é a sua maior força. Onde está a tua maior fraqueza, onde está a tua maior dor é a sua maior força. Eu falava assim, gente, não é possível, não faz nenhum sentido isso. Na época eu não via, né? Louco! E hoje eu consigo ver como realmente, então, é muito isso, é se colocar no presente e ver qual que é a sua dor, qual que é a sua fraqueza. É daí que vai vir todo um universo novo de novas possibilidades para você. Nada é à toa. Se você está vivendo essa dor hoje, alguma coisa tem para você aí. Sabe? Não é simplesmente superar, passar e não tô nem aí com isso e guardar lá debaixo do tapete, fazer de conta que superou. Porque às vezes a gente acha que superou porque guardou ali escondidinho, não tá vendo. Mas não tá bem assim. Porque quando acontece de novo, depois você, de repente, se vê numa situação da vida em que a emoção é parecida, aí ela vem com muito mais força. Né? Então agora é a hora de você olhar com atenção. Eu trouxe aqui a Kézia hoje, vou aproveitar esses últimos 5 minutos. Essa semana eu vou abrir aqui o lançamento do programa Ame Você, a segunda turma. E a Kézia trabalhou comigo desde o primeiro, ela que me ajudou ela que foi o universo pegando na minha mão e falando... Eu ia lançar ele agora, em janeiro, o primeiro, e ela chegou lá em novembro e falou, não, tá pronto, vamos fazer. Eu fui morrendo de medo, falei, meu Deus, não vou dar conta. E aí, durante o programa, eu falei, cara, a Kézia tem que estar comigo aqui. E aí eu falei, Kézia, quero que você esteja comigo. E aí ela falou assim, vou te dar um bônus para as tuas alunas. Conta pra gente qual é esse bônus, Kézia. Exato. Gente, aqui só foi mesmo para vocês sentirem na pele, sentir aqui, ó, o que espera vocês.
A gente, eu pelo menos não sei vocês, mas eu tô muito cansada de informação ou de conteúdo até mesmo, né? O que hoje eu busco pra mim é um acompanhamento, é uma ajuda real, é olho no olho. É isso que a gente tá Mentor, né? fazendo aqui. É. Então, eu trouxe para a Brooke, né, o bônus, justamente como uma continuidade dessa conversa. Porque eu poderia falar aqui sobre técnicas de como você fazer a sua transição, que é a minha base, gente. Eu sempre fui muito prática, eu sempre fui muito, tipo assim, preto no branco, tipo, ó, faz isso, 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 isso. Falei, cara, não, porque isso daí já tá lá na Liga Alfa, né, que é o bônus. Isso daí as meninas vão receber, né? O que elas precisam agora é de sentir, é de abrir esse campo, para entender que existe um outro universo depois daquela ponte, sabe? E que Existem a gente está infinitas começando uma jornada. possibilidades. Exato. E essas possibilidades não sou eu que vou te dizer e não é a Brooke, é você. Você que vai encontrar. Só que a gente só vai te dar ali, né, como a Brooke fala, sempre fala, né? Eu sou a menina da lanterninha ali. A gente só vai trazer uma lanterna para te encaminhar ali nos seus caminhos. E às vezes pode até bater uma preguiça, tá? Porque assim é do ser humano. Ai, que preguiça, não tem fórmula pronta? Não, Brooke? Não tem, não? Não tem? Daqui umas 5 sessões eu já saí arrasando no mundo? Não tem, gente. A gente precisa voltar a ser adulto, né? Colocar nossa criança quietinha, tipo assim, ó, eu te vejo, mas deixa eu trabalhar aqui agora, porque, né? Sou adulta, a adulta que tá mandando aqui agora, eu sou adulta. Então, você vai encontrar o seu caminho como adulta que você é, né? E a gente, como adulta, tá aqui também estendendo a mão. E esse é um dos maiores atos de amor que eu tenho feito comigo mesma, porque como eu sou controladora e workaholic e aquilo tudo, é muito difícil. Para mim sempre foi muito difícil falar, ok, não dou conta. Alguém me ajuda, por favor? Então, esse foi o maior ato de auto-amor que eu tive para comigo mesmo de uns tempos para cá, né? E é isso que a gente oferece para você hoje, a mão. Então, a Liga Alfa é mais ou menos umas 15 horas de conteúdo mesmo, conteúdo bruto sobre transição de carreira. Ela deu, eu falei assim, uma aulinha. Ela deu o programa inteiro da Liga Alfa de bônus, vai estar dentro do programa Você. Então, quem depois entrar no programa Você, além de ganhar o programa Você, que são aulas ao vivo, durante a semana eu vou explicar melhor como é que vai funcionar, vai ganhar um outro programa junto, que é com a Kézia, que é maravilhosa. E eu tava aquela falando aqui, eu me emocionando, como as coisas acontecem e como às vezes a gente... hoje, de manhã, eu fui no médico e depois eu fui dar uma pedalada aqui na praia e tava pensando nisso, sabe? Falei, ai, será que eu tô certa fazendo isso mesmo? Porque, gente, tudo que você passa aí do outro lado, a gente passa aqui também. E tem dias que eu me questiono e eu fico, ai, não, acho que eu vou largar tudo isso, vou mandar um currículo pro jornal da Cochinchina, vou mandar um e-mail pra Globo. Juro por Deus, hoje de manhã eu estava pensando nisso, juro por Deus. Eu estava pedalando e pensando, ai, cara, vou largar tudo isso porque eu não sei. Mas aí depois eu cheguei à tarde, abri as caixinhas e acho que foi o universo mesmo que hoje eu abri as caixinhas para receber, né? E eu recebi tanta mensagem ali, e não é pro ego aquilo não, é para as pessoas que vieram me falar, você me ajudou, você fez isso, que bom que você escreveu o seu livro. Sabe, é assim, cara, não, é isso que eu tô fazendo. Tá aqui, o resultado tá aqui, sabe? E aí quando a gente chega numa live dessa e eu vejo vocês falando tanta coisa aqui embaixo e eu sinto essa troca e todo esse arrepio no meu corpo e todas as sensações que eu senti aqui, vem só me dizer, caramba, é isso. Você tá onde você tem que estar. Tá tudo bem. Tá tudo certo. E a importância da voz. Porque a sua voz, quando coloca uma mensagem na caixinha de pergunta, num post, ou tá aqui na live com a gente ao vivo, interagindo, trazendo você aqui presente para essa roda, nutre a gente. Quando você se dá a voz, você ajuda a gente a manter a nossa voz. A importância de a gente ser, né? De estar de verdade, de estar presente, né? Gente, e aí, Kézia? Você acha que quer encerrar? Quer falar mais alguma coisa? Deixe suas considerações. Ai, minhas considerações galera, vamos todo mundo pro homem e você, não é mesmo? Porque até eu, assim, eu tô casada, né? Hoje eu não tô trabalhando essa área da minha vida, né, nessa parte mais profunda dos relacionamentos. Mas eu acompanho muito de perto, porque eu já passei por essas coisas. Mas de outra maneira, né? Exato, exato. Tô trabalhando, mas de outra maneira. E é engraçado, né? A gente sempre vai ter ali 2, 3 áreas pra gente cuidar, pra gente priorizar. Então, se essa, gente, está sendo a grande área, a grande questão desse ano pra você, se você não tá conseguindo fazer mais nada porque tá doendo essa área, vai resolver.
Como que resolve? Porque as outras Trabalhos só vão andar profundos. se elas parar de doer. Exato, exatamente. Olha para aquilo que está doendo e vai atrás do antídoto. E esse antídoto vai servir para você, e tudo que você faz para você vai servir para o outro um dia. O que você faz não é só para você, é para alguém que vai chegar. É para alguém que vai chegar. Então faça com amor, com afinco mesmo, sabe? Aquela coisa boa, gostosa, porque daqui a pouco você está compartilhando de uma forma que você nem imaginava que você pudesse estar fazendo, assim como aconteceu com a Brooke. Demais. Né? Gente, É isso, gratidão, Brooke. eu agradeço muito você, Kézia. Eu que Nunca vou agradeço. ter coração suficiente para dizer o tanto que eu sou grata. Aliás, a minha transição eu devo a Kézia, ela pegou na minha mão e está vindo comigo desde então. E assim, só eu sei o quanto foi e está sendo ainda desafiador para mim. Acho que ela sabe mais do que eu ainda. Quando a gente se falou no passado, quando começou o primeiro lockdown, eu não conseguia nem levantar da cama, para vocês terem uma ideia. E estava completamente perdida, né, Kézia? Estagnada e tal. Sim. Então eu sou muito grata de verdade, assim, por tudo que você veio trazer para minha vida. Tudo que você viveu foi porque eu ia chegar na sua vida um dia. Ai, que não lindo, só para mim, cara. mas Aí sim por é bom. todas as outras que também passaram aí pela Alcateia, pela Liga Alfa e por tudo que você, Projeto Ser, tudo que você faz aí. Mas eu sinto que eu sou muito grata pela sua história, porque a sua história interferiu na minha. E pelas dores, né? Ai, como é bom sofrer, né? Agora vamos virar tudo masoquista, né? Não, porque vamos sofrer porque isso daí tem uma intenção. Né? Não, mas, gente, olha que delícia. Ouvindo a Brooke falar isso, me deu até um negócio no corpo. Falei, cara, que bom que eu passei por tudo aquilo. Gente, eu acho que agora eu entendi a ressignificação mesmo. Brooke, obrigada, sentindo o corpo. Falei, cara, que bom que eu passei por todas aquelas tretas, por tudo aqueles perrengues. Gente, é mais isso. É parecido, sabe, com o que eu sinto, assim. Principalmente vendo a Fê, quando ela vem falar comigo, as meninas da primeira turma. Obrigada por tanto, salvar o meu dia. Essa uma hora foi maravilhosa. Pra gente também, Bárbara. Ai, que bom. Muito. E eu encerro aqui com o coração cheio de gratidão, convidando você para a live amanhã às 7 da noite com a Renata Schuss. E depois às 8 com o Marquinhos Sem Limite, que, cara, amanhã eu não sei qual das duas vai estar melhor que a outra. Mas enfim, vai ter dose dupla de live amanhã e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Kézia, boa mudança, bom recomeço, que esse ciclo seja ainda mais abundante, próspero e cheio de alegria e felicidade para você. Para nós. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Brooke, pelo convite, pelo carinho de sempre, por tudo, amada. Você mora no fundo do meu coração. Depois compartilha a live aí nos stories de vocês. De repente alguém que tá passando por uma dor aí, tá precisando ouvir essas palavras também. Se fez bem para você, permita que outras pessoas sejam beneficiadas também. Isso, lembra da voz. Bora falar. Um beijo, gente. Beijo. Fiquem Todo bem. meu amor. Tchau. Tchau.